estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane. E antes de iniciar a nossa aula, a nossa próxima sequência, eu quero saber se você já fez aquele combinado bem importante. Você já lavou as suas mãos? Está com as mãos bem higienizadas para separar o material para a aula de hoje? Se você já está com as suas mãos higienizadas, então pode separar seus materiais, tá? O caderno, o lápis e a borracha. Eu vou aguardar você. Muito bem, então vamos realizar o primeiro registro da aula de hoje. Podem anotar aí no caderno a data, aula de língua portuguesa. O texto que eu trouxe para vocês é uma reportagem. Vocês já ouviram, leram ou assistiram a uma reportagem? Eu tenho certeza que sim. E à medida que você for vendo as nossas aulas, você vai ver como você já leu, ouviu ou assistiu a uma reportagem. E para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse texto, eu convidei para a nossa aula de hoje um repórter. O nome dele é Vinícius Carrasco e ele vai explicar para vocês sobre o texto reportagem, como que se escreve um texto reportagem, e também vai falar um pouco sobre a sua profissão, repórter. Então eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nas informações que o repórter falará no vídeo que ele fez especialmente para vocês e depois nós voltaremos a conversar sobre esse texto, ok? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Carrasco, repórter da TV Paraná Turismo e da Rádio Paraná Educativa, e soube que vocês vão trabalhar em sala de aula o tema reportagem jornalística.
e é por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês o que é a reportagem jornalística e também um pouco da nossa rotina de repórter. A reportagem jornalística nada mais é do que uma narrativa ou um texto, tanto impresso quanto radiofônico ou quanto televisado, que aborda um determinado assunto ou fato de uma forma ampla e profunda. Essa reportagem ela passa por um processo que a gente chama no jargão jornalístico, na linguagem jornalística, de apuração. A apuração nada mais é do que o processo que o jornalista faz, o repórter faz, para colher todas as informações para construção do texto jornalístico, né? Eu falei a palavra texto, né? É mais ou menos o processo que vocês fazem na construção dos textos de vocês aí na sala de aula, mas ele é um pouquinho mais complexo, né? Quando eu falo em texto, vamos pensar na teia de aranha. O texto, né, a narrativa que a gente vai construir numa reportagem, ela é como se fosse uma teia de aranha, com diversos pontos, né, em que a gente vai conectar. Então, por exemplo, um dado, uma entrevista, uma outra entrevista, e a gente vai juntando essas informações, redigindo o nosso texto jornalístico para a construção dessa grande teia que é a reportagem. Eu gosto de fazer essa comparação porque aí fica fácil de entender, né? Nesse processo de apuração, como eu mencionei para vocês, né, o jornalista ele busca as informações sobre o fato, sempre com uma responsabilidade, uma preocupação de que essas informações são verdadeiras, para que as pessoas que leem, ouvem ou assistem essa informação não sejam prejudicadas. A gente tem como premissa, né, trabalhar o mais próximo, né, e colher as informações com a premissa da verdade, aí, com a responsabilidade de estar falando a verdade, divulgando a verdade, porque o trabalho do jornalista ele acaba tendo um impacto na vida das pessoas. Nós jornalistas também nos preocupamos com a linguagem do texto jornalístico ou a linguagem da reportagem. É importante que ela seja clara, objetiva, para qualquer pessoa entender. E cada meio ou cada mídia tem suas características. Na TV, por exemplo, e no jornalismo multimídia, a gente tem as imagens em movimento. No rádio, a gente não tem as imagens, a gente tem o som, né? E eu tenho que fazer com que quem esteja ouvindo entenda, né? Quem esteja ouvindo rádio ou um podcast, por exemplo, consiga visualizar ou imaginar aquela notícia só com o que eu estou narrando, o que eu estou contando. É um desafio e tanto, viu, gente? Nos sites de notícia ou nos jornais impressos, a gente tem a fotografia e tem também os infográficos que ajudam a ilustrar e complementar a informação. Muito obrigado, um grande abraço. Prestaram bastante atenção no vídeo do repórter Vinícius Carrasco? Vamos agradecê-lo, né, pela contribuição ali e pela explicação que ele nos trouxe sobre a reportagem. E vocês perceberam, crianças, que o repórter nos contou que a reportagem ela pode ser um texto impresso, um texto veiculado na televisão ou um texto também radiofônico e também veiculado nas mídias digitais. A reportagem que eu trouxe para vocês, eu retirei de um jornal digital, um jornal online. Ele tem um endereço eletrônico. Observem aí na tela de vocês. O jornal que a professora retirou a reportagem se chama Joca. E ele é um jornal com assuntos diversos, específicos para crianças e jovens, tá? Ele traz ali nos mais variados assuntos em diferentes seções: mundo, Brasil, ciência e tecnologia, esportes, cultura e entrevista. Mas qual será o assunto da reportagem que eu trouxe para vocês? E para vocês descobrirem qual é o título da reportagem, a manchete da reportagem, eu trouxe ela aqui no quadro. Ela está oculta, a manchete está oculta, ela é o título principal da reportagem, tá? Ela sempre está em destaque lá na página do jornal.
E para vocês descobrirem junto comigo qual é o assunto dessa manchete, eu vou desvendando aqui palavra por palavra do título. Vamos começar? Então, a primeira palavra da manchete da reportagem é histórias. Vocês lembram que o repórter também contou para nós que o assunto de uma reportagem, ele tem que ser um assunto real, tem que ser um fato verdadeiro. Então, as histórias, da reportagem, elas precisam ser histórias reais. E percebam também, crianças, que a palavra história, ela está no plural, histórias. Então, a reportagem trará mais de uma história. Mas sobre o que serão essas histórias? Vamos continuar aqui desvendando o título da manchete? Histórias emocionantes. Histórias emocionantes. O que são histórias emocionantes? São histórias que emocionam, que causam comoção. São histórias cheias de afetividade. Histórias emocionantes. Qual será a palavra que está oculta aqui atrás do papel amarelo? Vamos ver? Vou tirar aqui. Histórias emocionantes sobre... E agora vocês me ajudarão a desvendar qual é o assunto principal dessa reportagem, tá? Para isso, vocês estão vendo aqui que eu trouxe para vocês palavras-chave. Vocês sabem o que é uma palavra-chave? A palavra-chave são palavras retiradas do texto e elas resumem o assunto principal do texto, tá? Então eu vou aqui desvendar para vocês algumas palavras-chave que eu retirei da reportagem e vai ajudar vocês a desvendarem qual é a palavra que representa o assunto principal da reportagem. Então, a primeira palavra-chave é, vamos ver lá, conselho. Conselhos. Eu retirei a palavra conselhos da reportagem. Vamos para a próxima palavra-chave? A próxima palavra-chave é... Estão conseguindo ler aí junto comigo? Conversa. Então, conselhos, conversa. Sobre o que será essas histórias da reportagem. Vamos para a próxima palavra-chave? A palavra risada. Também retirei a palavra risada lá da reportagem. Então, até agora, lá nós temos conversa, conselhos e risada. Você já tem aí alguma sugestão? Vamos para mais uma palavra? Próxima palavra, faz as pazes. Então, conversa, conselhos, risada, faz as pazes. E também a palavra brinca. Muito bem. Então, aqui estão as palavras que eu retirei da reportagem. Será, crianças, que agora vocês conseguem desvendar aí qual é o assunto principal da reportagem? Observem aí as palavras-chave na tela de vocês. Risada, conversa, brinca, faz as pazes, dá conselhos. Eu retirei essas palavras desse trecho da reportagem. A gente dá risada, briga, faz as pazes, conversa, brinca, dá conselhos.
Agora ficou um pouco mais fácil. Qual a palavra que completa a manchete da reportagem? Vocês acham que é? Letra A, histórias emocionantes sobre fantasmas? Histórias emocionantes sobre príncipes e princesas? Ou histórias emocionantes sobre amizade? Então, de acordo com as palavras-chave que eu retirei da reportagem, vocês podem pensar aí qual palavra que complementa a manchete e escrever aí no caderno de vocês. Conseguiram pensar aí, crianças? Histórias emocionantes sobre fantasmas não pode ser, né? Porque se lembra que numa reportagem o assunto precisa ser um fato, um acontecimento real. Príncipes e princesas também não, porque também não encontramos um príncipe e uma princesa assim todo dia para poder conversar, brincar, dar conselhos, dar risada. Então, as histórias emocionantes são sobre amizade. Olhem lá, amizade. Essa é a manchete da reportagem. Bom, agora, crianças, eu quero que vocês observem aqui as imagens que vem logo abaixo da manchete. Será que, observando essas duas imagens, nós conseguimos perceber quais são as histórias emocionantes que a reportagem trará, que o repórter escreveu na reportagem? Nós temos aqui crianças de mãos dadas e também 2 rinocerontes, uma ovelha. Temos também 2 homens ali, 2 adultos plantando uma árvore. Conseguimos então saber quem são as pessoas envolvidas nessas histórias emocionantes. Mas para saber detalhadamente o que conta cada história, nós temos que ler a reportagem, ler todo o texto da reportagem. E observem aí na tela de vocês que, além da manchete principal, histórias emocionantes sobre amizade, a reportagem também tem um título complementar, tá? Que não é obrigatório, mas nessa reportagem traz ali esse título complementar que diz assim: uma ovelha que virou amiga de um rinoceronte e outras histórias legais no dia da amizade. Então agora nós conseguimos compreender melhor aqui também as imagens que complementam a reportagem, né? Olha lá, a ovelha e 2 rinocerontes, como diz ali o título complementar. Bom, então agora vocês estão curiosos para saber quais são essas histórias emocionantes de amizade? Vamos realizar a leitura da reportagem? Então, crianças, observem aí na tela de vocês que eu trouxe a reportagem recortada e vocês me ajudarão a organizar as histórias emocionantes da amizade. Então, observe que a reportagem traz alguns subtítulos que são
títulos que complementam a manchete principal, tá? No caso ali da reportagem, organizam cada história de amizade. A primeira história de amizade tem o subtítulo Presente Marcante. A outra, Amizade que Gera Frutos. Mais uma história de amizade, Mais que uma Gata de Estimação. E a última história, escrita pelo repórter na reportagem, é Quando uma porta se fecha, outra se abre. E também traz algumas imagens. E essas imagens são imagens fotográficas, são imagens reais que complementam a reportagem. A primeira imagem fotográfica é de uma menina e ela está ali com uma gata em uma banheira. A próxima imagem é a imagem também que estava lá no início da reportagem, de dois homens adultos, e percebam ali que eles estão se ajudando, eles estão plantando uma árvore. A outra imagem fotográfica mostra ali para vocês um menino, ele está lendo alguma coisa. E a última imagem traz ali dois rinocerontes e uma ovelha. Então agora nós precisaremos organizar a reportagem. Vocês me ajudam? Eu vou ler, tá, o corpo do texto, vou ler a primeira história de amizade e vou colocar aí na tela para vocês lerem em voz alta junto comigo. Então vamos para a primeira história? Eu não vou falar o subtítulo dessa história, certo? Vamos lá? Observem aí na tela. Tane, um garoto de 11 anos do Colorado, Estados Unidos, deu ao companheiro de sala, Tyler, um presente inesquecível. Sabendo que o colega tinha daltonismo, doença no qual o indivíduo não identifica e diferencia algumas cores, acumulou uma boa quantia em dinheiro e comprou um par de óculos especiais para daltônicos, que ajudam a pessoa a enxergar as cores. Então, crianças, percebam que essa primeira história de amizade, ela fala da amizade de dois garotos, do Tane e do Tyler, né? E o Tane, ao perceber a dificuldade do seu colega, quis ajudar. E agora? Qual é o subtítulo que complementa essa primeira história de amizade? Vocês acham que é a letra A, Presente Marcante, letra B, Amizade que Gera Frutos, letra C, Mais que uma Gata de Estimação, ou a letra D, Quando uma porta se fecha, outra se abre? Então pensem bem lá sobre a leitura desta história de amizade e respondam aí no caderno de vocês. Então, crianças, o subtítulo que complementa essa história da amizade é o subtítulo Presente Marcante. Percebam que ele também está em destaque para chamar a atenção de quem vai ler a reportagem.
E por que presente marcante? Porque com certeza o presente, né, que o Tyler ganhou do Taylor é um presente que o marcará para a vida toda. Ele nunca vai esquecer dessa atitude que o amigo teve com ele, certo? E agora, qual é a imagem que complementa essa história da amizade presente marcante? Vocês acham que é a imagem da letra A imagem que está na letra B, letra C ou a letra D? Podem pensar aí que nós já vamos colocar a imagem aqui ao texto. Então, crianças, o Tyler ele ganhou um par de óculos especiais que ajudará ele a identificar melhor as cores. Então, a imagem aqui, ó, do Tyler, foi essa imagem que vocês escolheram ali? O Tyler, né, com o seu par de óculos especiais, lendo já ali algo bem interessante, olha lá. Então, letra C. Observem aí na tela como ficou então a reportagem, com o seu subtítulo, presente marcante, o corpo do texto e também a imagem fotográfica complementando ali a reportagem. Vamos para o próximo texto? Então vamos conhecer a próxima história da amizade? Observem aí na tela de vocês, vamos realizar a leitura. Dois amigos que vivem em um vilarejo na China decidiram se unir para tornar a região um lugar melhor. Jia Raisha, que é deficiente visual, e Jia Wenji, que perdeu os 2 braços na infância, trabalham em equipe para plantar árvores em um terreno abandonado. A dupla começou a ação em 2002 e desde então já plantou 10.000 árvores. Enquanto Wenji leva Raisha nas costas para atravessar o riacho, que precisa ultrapassar para chegar ao local, e o levanta para que ele possa escalar as árvores e tirar os galhos velhos, o amigo ajuda a cavar e plantar as sementes. Crianças, então, essa história emocionante de amizade, ela fala aqui de 2 amigos que vivem em um vilarejo na China. Vilarejo é um lugar pequeno, então os 2 se uniram para plantar árvores. Eles trabalham em equipe e juntos eles não têm dificuldades. E agora, qual é o subtítulo que complementa essa história de amizade? Vocês me ajudam? Vocês acham que é o presente marcante, amizade que gera frutos, mais que uma gata de estimação, ou quando uma porta se fecha, outra se abre? Podem anotar aí no caderno de vocês. Então, crianças, o subtítulo da reportagem que complementa essa história da amizade
é amizade que gera frutos. Vamos colocar aqui. Foi a letra B que vocês marcaram aí no caderno de vocês? Por que amizade que gera frutos? Vocês viram que a história da amizade contou ali que eles plantaram várias árvores. E o que é gerar? Gerar é fazer crescer, é brotar, é o nascimento. Então, eles plantaram a árvore, e várias árvores vão nascer e gerar diversos frutos, além da própria amizade deles. Muito bem? Então, agora vamos também aqui associar qual é a imagem fotográfica que complementa a reportagem. Letra A menina e a sua gata, os dois adultos plantando uma árvore, o menino ou os animais? Letra A, B, C ou D? Essa ficou bem fácil. Então, crianças, ficou bem fácil, né? A imagem que complementa ali a reportagem é a imagem ali dos dois amigos, né? O Gia Raixa e o Gia Wenge, os dois ali se ajudando e plantando as árvores. Vamos então agora verificar ali como ficou? Olhem lá, o subtítulo, a imagem e o texto. Vamos então agora ler a próxima história. Quando humanos e animais decidem ser amigos, a experiência pode ser transformadora. É o caso, por exemplo, de Iris Grace, de 6 anos, e sua gata Tula. A garotinha inglesa foi diagnosticada com autismo quando tinha 2 anos. E desde então, a mãe dela começou a pesquisar formas de ajudá-la. Ela tinha lido que animais poderiam ajudar crianças com autismo e, após não ter sucesso com cachorros e cavalos, Iris se aproximou do gato do tio, estabelecendo conexão imediata com o felino. Vendo o envolvimento da menina, a mãe decidiu trazer uma gatinha para casa. Desde o dia em que Tula chegou, as duas fazem tudo juntas. Por exemplo, quando Tula pula na banheira com Iris, a menina nem se importa com o desconforto que antes sentia quando a água tocava a pele dela. Além disso, a gatinha sempre senta no colo da garota, o que a deixa mais calma. Crianças, então, essa história da amizade fala de uma garotinha de 6 anos, a Iris, e a sua gata Tula, a gata de estimação, que ela ganhou da sua mãe. E depois que ela ganhou essa gatinha, ela até fica mais calma, mais tranquila. Então, qual é o subtítulo que complementa essa linda história da amizade? Letra A, presente marcante. Letra B, amizade que gera frutos. Letra C, mais que uma gata de estimação. Ou a letra D, quando uma porta se fecha, outra se abre. Pode anotar aí no caderno de vocês.
Então, o subtítulo, né, que complementa essa história de amizade é Mais que uma gata de estimação. A Tula se transformou mais que uma gata, ela se transformou em uma companheira de todas as horas de Iris. E a imagem, crianças, também ficou bem fácil, né? Observem aí na tela qual é a imagem que complementa. A letra A, letra B, letra C ou letra D? Tenho certeza que vocês acertaram, né? Viram ali a imagem fotográfica? A Iris, né? Agora sabemos, né? Lendo a reportagem, que o nome dessa garotinha é Iris e a gatinha dela se chama Tula. E também vimos ali que a Tula acompanha a Iris até na hora do banho. Então, observem aí, crianças, como ficou, né, o texto na reportagem. Subtítulo, o texto e a imagem. Agora, vamos então conhecer a última história da amizade da reportagem. Na África do Sul, uma amizade que parecia improvável uniu dois animais muito diferentes. Lembe, uma ovelha, e Hark, um rinoceronte. Quando a mãe do rinoceronte morreu, ele ainda era bebê. Então, ao resgatá-lo, os protetores de um local que cuida de animais em risco de extinção tiveram que monitorar o bicho dia e noite, já que nessa idade eles ainda são muito dependentes da mãe. O problema é que, mesmo com o rinoceronte saudável, era necessário encontrar algum animal para socializar com ele, para que ele não se sentisse sozinho. Mas quem conseguiria fazer companhia para um animal tão grande? Em meio a esse dilema, um fazendeiro resolveu dar Lembe de presente para Hark. Desde que se conheceram, os dois passam o dia inteiro juntos, brincam bastante e ela fica ao lado dele sempre que o amigo está de mau humor. A amizade cresceu tanto que 8 meses depois, quando Matimba, mais um rinoceronte que não tinha mãe, chegou ao local, a dupla acolheu o recém-chegado e os três formaram uma espécie de família. Que linda essa história, né? Vocês viram ali que o rinoceronte, né, se tornou um dos melhores amigos da ovelha e formaram uma grande família. E agora, crianças, qual é o subtítulo que complementa essa história de amizade? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Podem anotar aí no caderno de vocês.
Então, o subtítulo, né, que sobrou ali foi Quando uma porta se fecha, outra se abre, né? Quando tudo parecia já ter ficado tão triste para o rinoceronte, né? Ele acabou encontrando outros amigos, outras amizades e também pessoas que cuidaram dele com muito carinho. E a imagem que complementa lá, crianças, observem aí na tela. A letra A, letra B, letra C e letra D. Ficou bem fácil, vamos fazer juntos? A imagem lá, ó, que complementa foi a imagem lá dos dois rinocerontes brincando lá com a ovelha. Muito bem. Então ficou assim, o subtítulo, o texto e a imagem complementando ali a reportagem. Gostaram de conhecer essas histórias emocionantes da amizade que a reportagem trouxe? Crianças, agora nós teremos um momento bem especial da nossa aula. Crianças, e você? Você também tem uma história emocionante de amizade para contar? Eu também tenho várias histórias sobre amizade. E eu trouxe uma personagem bem legal aqui para vocês. A Bia. A Bia é de um livro, é personagem de um livro que eu vou ler em outra aula. A Bia, ela vai acompanhar a gente em todas as aulas e ela vai representar cada criança aí do 4º ano. Vai te representar e também representar os seus amigos. E para esse momento especial, nós teremos os recados de amizade. Recados de amizade de colegas de vocês. E o primeiro recado de amizade é da Júlia Justino Mariano. Observem aí na tela o desenho que ela fez especialmente para vocês. E ela escreveu ali, ó, que a nossa amizade não tem fim. Muito lindo o recado da Júlia. Ela é da Escola Municipal Elza Lerner. E outros recados de amizade são de mais 2 colegas. A Emanuele Velasque, da Escola Municipal Margarida Orso da Lagaça, e a Evelyn Vitória Pavelic, da Escola Municipal Maria Incote Zeguilin. Então vamos ouvir os recados emocionantes de amizade delas? A amizade é um dos maiores presentes que podemos ter. Com os amigos rimos, choramos, crescemos, caímos, eternizamos momentos de loucuras e de alegrias. Ter um amigo é um privilégio, por isso é uma ótima escolha celebrar e agradecer por todas as pessoas que estão ao seu lado. Meu nome é Evelyn, sou aluna da Escola Maria Incote Zeguilin, da turma do 4º ano D da professora Denise. Meu recado da amizade é para os meus colegas de classe e para os meus professores. Estou com muitas saudades e logo estaremos juntos novamente. Tchau, um beijo. Gostaram dos recados de amizade dos colegas de vocês? Dos amigos aí da escola? Crianças, então a nossa aula está chegando ao fim. Na próxima aula nós continuaremos ali explorando o nosso texto, a nossa reportagem com as histórias emocionantes da amizade. Um grande abraço e até a próxima aula!